para todo mundo falando da Parashá em português com o Rabino Roni Hadid. Rabino Meir Carlos ainda resfriado, Rabino Roni Hadid um pouquinho ainda também. Tá durando esse resfriado. E a gente vai adiante e vamos estudar hoje um pouquinho sobre talvez o encontro mais emocionante, né, de todo o Tanakh. Sim. Uma das cenas mais chocantes, mais emocionantes, que é o encontro de Yosef com seus irmãos. Sabe o que perguntaram uma vez um grupo de escritores muito sérios no século XX, qual é o livro mais interessante, qual é a história mais bem escrita a nível cifruti, a nível literário, e foi quase unânime a opinião que é a história de Yosef e os irmãos, a história de José e os irmãos, a nível literário, como ela é escrita, como ela é trazida, e como ela traz essa... É impressionante, né? Inclusive a gente chega no Pasuk, no Perek Mem Hei, por exemplo, nos Psukim lá, o Yosef ele sai do quarto, ele chora, ele volta de novo, ele quer falar com os irmãos, mas ele se aguenta ainda, ele não sabe qual o momento certo de se revelar com os irmãos, que também é um tema por si só também, na verdade, né? Por que Yosef esperou... Qual foi o ponto que Yosef sentiu que a partir daí ele pode se revelar perante os irmãos? Sim. Isso é um ponto que talvez seria importante colocar também. E o segundo é realmente o próprio encontro e as palavras certas que Yosef encontrou para falar com os irmãos, para tentar reunir a família, que era uma coisa tão importante para Yosef reunir. Esses são os dois pontos importantes aqui da Parashá, né? Sim. Acho que o primeiro, talvez você comece e eu continuo adiante, então talvez, né? Em primeiro lugar, talvez a gente comece da primeira pergunta, né? Qual foi o ponto central que Yosef percebeu que esse é o momento? Sim. Sobre isso, existem muitas opiniões para saber qual foi esse exercício, qual foi essa dinâmica que Yosef causou para os irmãos de voltarem e irem e tal, e tal, e tal. Se ela era para aprender, ensinar alguma coisa aos irmãos, pode ser que nesse ponto Yosef já fez os irmãos já aprenderam a lição deles. A minha missão nesse ponto já está cumprida. Tipo, o tikkun de vocês já está feito. O que tinha que acontecer, o lado de vocês, que vocês fizeram de errado comigo e tal, já chegamos ao ponto... Um ponto que dá para reunir. O concerto já está feito e agora eu posso me revelar, sem nenhum problema. E agora vamos falar das coisas mais importantes, porque agora em diante, você faz uma coisa incrível. Ele muda a narrativa dos irmãos. Ele, Mashenikra, no ivrit antigo já não se pode falar de disquete, mas lerlif disquete. Mudar o programa, mudar o disquete, mudar o programa, mudar a narrativa. Que ele fala para os irmãos, Ve'ata al te'atzavu, ve'ali chari benechem ki machar temuti. Como está a continuação do passuco? Que ele mechia. Shalchani Elohim. O que quer dizer? Que não vamos entender a realidade como que eu não sou fruto das consequências de vocês terem me vendido para o Egito, e sim, eu sou o emissário de Deus para o Egito. É claro que são duas versões que não entram em contradição, porque você pode falar, como você até o Hashav Lerave, o Hashav Letová, vocês pensaram para o mal, Deus pensou para o bem. Deus pensou para o bem. E a pergunta é como funciona tudo isso na realidade? Como as coisas funcionam? Por um lado, Deus dá liberdade para todo mundo. Livre-arbítrio. Mas Deus dá mais que livre-arbítrio, às vezes. Ele, por exemplo, os Hassidim gostam de falar disso, que o Paró fala para Yosef, que ninguém em Mitzrayim, ele botou ele como vice-rei, e ninguém em Mitzrayim vai levantar um pé ou uma mão sem tua permissão. Sem tua permissão. Aí os Hassidim falam, mas Deus dá permissão para qualquer um levantar qualquer pé e qualquer mão e fazer o que quer. A pessoa levanta o pé, levanta a mão e mata outra pessoa e faz uma coisa. Como Deus dá. Paró pode controlar como o povo vai agir em relação a Yosef. Ninguém se move sem a permissão de Yosef. Como é que Deus no mundo dá para todo mundo fazer, entre aspas, o que quer? Como pode ser? E por outro lado, Yosef fala para eles, vocês pensaram para o mal, mas Deus pensou para o bem. Eu acho que tem um jogo que, na verdade, em termos matemáticos não bate, mas Deus consegue fazer, que seria, você pega vários pontos particulares, né, de pessoas, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas se você junta todas as definições, todas as conclusões, né, de cada um separado, todo mundo junto, leva à vontade divina. É incrível isso. É como se fosse, por exemplo, uma vez eu dei um exemplo para os meus estudantes, eu falei assim, né? Imagina se eu pego, por exemplo, 10 papelzinhos para 10 estudantes e falo, cada um coloca um número agora de 1 a 10. Sim. Pode escolher o que você quiser. Um coloca 1, coloca 3, um coloca 5. Falou, podem colocar o que vocês quiserem. A conclusão dos números todos juntos vai ser 150.
Vamos tentar agora. E cada um coloca o que quer, sai 150. A princípio, você tirou, então, o livre-arbítrio dos estudantes. Não, não é verdade. Cada um tinha separado. Mas a conclusão final, de maneira assombrosa, como Deus consegue fazer isso, é sempre única. Sim. Isso que, na verdade, que talvez você vem dizer aqui, né? Vocês queriam fazer assim, eu queria fazer assim, meu pai queria fazer outra coisa. Cada um queria fazer uma coisa diferente. Isso é a vontade de Deus. A conclusão final é a vontade de Deus. Sim. Tem vários modelos nisso. Entre a filosofia judaica e a Kabbalah, tem um modelo que fala que Deus controla as coisas no macro. Ele deixa o micro pra gente. Existe uma guinchá que fala, não, muito próximo do que você falou. Mesmo no micro, mesmo nas coisas pequenas, nos detalhes pequenos, Deus está presente naquilo. Existe a guinchá, hoje em dia, dos cientistas que fala todas as possibilidades que você não vê que está acontecendo no mundo estão em universos paralelos agora acontecendo, e os universos são infinitos, porque agora se eu levantar daqui e sair daqui, em algum universo paralelo eu estou indo embora agora do estúdio. Ou seja, tem vários modelos como entender essa história. De qualquer maneira, os modelos mais próximos da gente é entender que, por um lado, Deus ele dá esse espaço para o homem. Por outro lado, existe a grande previdência divina. A gente aprende bem lá na Tzavá. Na Tzavá tem um lema em Israel que é: o que você não entende pela cabeça, você vai aprender pelo pé. Pelo pé. Pelo pé. O que significa? Se você não entender pela tua consciência uma coisa, você vai fazer um castigo, vai fazer um exercício físico, alguma coisa, que você vai acabar entendendo de outra maneira. E em português, claro, o que você não vai entender pelo bem, você vai entender pelo mal. Então é uma coisa de Sahar Veones ou kármica, que pode acontecer com a pessoa, que se você não for pelo lado bom, vai pelo lado mal. Ou seja, Deus é um grande roteirista, que independe de que roteiro você for escolher, ele vai saber, você escolheu por isso? Então eu vou ter que fazer assim. A gente já usou uma vez a analogia do mestre de xadrez, da simultânea, que tem, eles estão jogando contra 20, 30 caras, 30 jogadores, num U assim, e cada um faz a sua jogada, e o mestre vai de pessoa em pessoa, e, você jogou isso? Então eu jogo assim. Ele vai, jogou. Ok, isso aí é uma boa analogia para a administração divina. Que, você é livre, mas Deus tem um bem comum que Ele quer trazer para o mundo, e como você vai interagir, vai acontecer. O que é interessante também é que talvez o que a gente vê é que, na verdade, você vem para os irmãos e diz para eles o seguinte, né? Olha, isso que eu ia chegar no Egito já estava pré-definido. Sim. Com certeza eu ia chegar no Egito. A pergunta é quem vai me mandar para o Egito? Sim. Vão ser os midianitas? Vão ser os Plishtim? Vão ser, será que eu... De alguma maneira eu vou chegar. De alguma maneira eu ia chegar aqui. Sim. Ele não está dizendo para eles, vocês fizeram uma boa coisa com boas intenções. Não é que vocês são anjinhos, que não fizeram nenhum pecado. E na continuação da Parashá a gente vai encontrar também que você consegue também, como se fala, colocar os seus irmãos no devido lugar. Sim. De maneira muito elegante. Certo. Muito elegante. Mas, quer dizer, ele não está... Eu não sei até que ponto ele está perdoando... perdoando, mas ele não está dizendo que vocês não têm culpa no cartório. Sim. Vocês fizeram uma coisa errada. Mas mesmo se vocês não tivessem feito isso... Isso ia acontecer. Não pensa que por causa de vocês eu cheguei aqui. Isso com Yaakov é falado. O Midrash fala. Se Yaakov não descesse para o Egito pelo amor de ver o filho dele, ele ia acabar indo, porque a Gzerá era que... Com gemas. Com o Shacharaot, que ia chegar algemado em correntes. Ao chegar, de qualquer maneira, em correntes. Então, a gente vê que os desfechos estão na mente que rola de Deus. Isso que eu falei, na continuação que eu falei, é que a gente vê. É interessante também, você pode aprender no final da Parashá, quando o pai falece, né, quando Yaakov falece, os irmãos estavam com medo que agora ele vai se vingar deles. Sim. Mas o que é interessante é que o Yosef ele impõe uma narrativa nova para os irmãos. Agora é como se fazer agora, ele está fazendo um serviço de edição na cabeça deles. Agora a narrativa não é que vocês me trouxeram para o Egito, é que eu fui um emissário na frente de vocês. Essa é uma narrativa muito importante. Hoje em dia até se faz terapia como a pessoa mudar a autonarrativa que ela tem de fatos. Isso até está ligado ao conceito de tchuvá também. Que as pessoas falam, tchuvá apaga tudo que eu fiz. Não é que a tchuvá apaga tudo que você fez. Pode ser que a tchuvá não apaga tudo que você fez a nível físico. Pode ser que o filme da tua vida ainda é o mesmo. Eles não mudaram os frames do filme. Mas quando a pessoa fez tchuvá, a narrativa mudou. Isso era tudo que uma pessoa... Porque no filme anterior da tua vida, todas as coisas que você fez de errado era de alguém que não estava consciente. Era de alguém que estava assim. E depois ele se conscientizou e teve a transformação dessa pessoa. E eram ações que tinham que ocorrerem no mundo. Nesse certo momento. Sim. Você foi, na verdade, você fez o trabalho, talvez...
podemos dizer, sujo de Deus, porque Sim. isso tinha que ser feito no mundo. A narrativa mudou. Na hora que você muda o teu... Eu não queria fazer isso, ok, então a ação foi feita com a vontade de Deus, Sim. e você é retirado da responsabilidade das ações, porque as ações tinham que E ser a Tchuvá feitas. reeditou. Como ela reeditou? Pode ser que na reedição que a Tchuvá fez, o filme continua o mesmo. Mas na Arihá, ele não foi cortado. Na edição. Como fala em português? Edição. Na edição. Mas você que mudou a música de fundo. Antes a música de fundo era uma coisa tenebrosa, um filme de terror. E agora estão rindo. Ou a pessoa está se auto-rindo. Olha como é que eu agi de maneira boba no passado. E agora eu não estou. Ele mudou a narrativa dele, atual, e ela também ela se espelha no passado. O passado também recebe uma narrativa nova, de maneira retroativa. Que eu já não sou essa pessoa. De onde a gente sabe que é assim? Quando é que a tchuvá não é aceita? Quando a pessoa fala, eu vou fazer uma coisa de errado, mas no futuro eu vou fazer tchuvá disso. Não tem problema. Eu vou fazer agora uma coisa de errado, eu vou me arrepender no futuro. Isso a tchuvá não funciona. A gente encontra várias religiões, né, que o cara peca e depois ele vai e pede perdão e não tem Mas problema. se eu falar isso... Apesar que ele vai voltar de novo no... Então, Jus, Balei e tchuvá falam que o que você... E se você falar assim, a tua tchuvá não é aceita. Como pode ser aceita? Porque aí não vai funcionar o serviço de voltar atrás. Você não pode mudar a narrativa, porque você já estabeleceu uma narrativa anterior que eu vou mudar a narrativa no futuro. E aí vai dar tudo certo. Então já não está valendo mais. A narrativa só vale para o passado se for realmente uma mudança espontânea, que foi feita no futuro e mudou. Isso que você está fazendo com os irmãos. A gente vai mudar a narrativa de vocês. É outra coisa. Vamos fazer um tikkun. O tikkun de vocês já está feito. Que vocês já sofreram na minha mão. Eu mandei vocês para lá, para voltar para Yaakov vindo e vir para cá. E alguns irmãos ficaram em provação de prender outro irmão. Tinha um irmão preso aqui. E tinha Binyamin. E tem todo o drama da história anterior. Como se o tikkun, o crescimento pessoal de vocês, esse lado está feito. Agora, como é que a gente vai consertar a história? A gente vai fazer os novos historiadores. É uma narração nova. A narração nova da história é que Deus me mandou na frente de vocês. A Torá traz as duas narrativas. Ela traz o pecado dos irmãos, mas também traz a narrativa depois que Yosef, pela previdência, foi mandado para o Egito. Podia só trazer só essa previdência. O que não livra os irmãos de fazerem tchuvá. Mas para que a Torá traz toda a roupa suja? A tchuvá vai funcionar por causa que, no final das contas, as ações foram programadas por Deus para poder chegar à situação que Yosef vai. Mas a Torá podia ter sido um registro mais limpo e falar... Em um capítulo, resumir, Yosef chegou no Egito antes da família e acabou virando vice-rei e acabou fazendo tudo. Para que a Torá traz toda a roupa suja para lavar fora e conta todo esse drama que aconteceu? Porque toda essa história é uma história de tchuvá, de crescimento, de itpatrut, de desenvolvimento, que é muito boa. E ela é muito didática. E mostra que a pessoa pode mudar e que a vida das pessoas pode mudar. Você a qualquer momento da tua vida pode encarar tudo que aconteceu até agora com você como uma introdução, uma avô da sua vida. Como uma coisa positiva, apesar que te parece negativo. Alguém de 40 anos pode falar, eu estou começando minha vida agora. Tudo que foi até agora foi uma época de aprendizagem. E foi só um prelúdio, é uma avô para o que agora vai começar a minha vida de verdade. Isso parece um pouco hipócrita, mas não é. Porque se você realmente acredita nisso, você está fazendo uma divisão muito séria e você tomando uma alta resolução que agora você vai ser essa pessoa que você acha que você tem que ser. E não limpar o passado como quem dizendo, não deveria ter acontecido nada disso. Você preferia de não ter pecado, obviamente, pelas intenções que você fez. Mas os fatos que ocorreram no mundo, a gente tem que entender que isso também era uma intenção divina. Os fatos isso ocorreram. Tinha que acontecer. Sim. Tinha que acontecer. Deus queria que Por isso isso que Deus aceitou que isso acontecesse. Exatamente. Ele aceitou. Deus falou, eu não aceito que esses fatos aconteçam. Mas isso é uma força muito grande para fazer tchuvá, como quem dizendo... O que foi feito, tinha que ser feito. Fica tranquilo. Sim. Você tem que fazer tchuvá pelas suas más intenções, pelas suas más virtudes que você fez o que você fez, para a intenção de fazer uma coisa contra Deus naquele momento, para uma intenção que você queria fazer uma coisa mal para o teu colega. Exatamente. Isso é a tchuvá que você tem que fazer, pelas intenções. Sim. A ação por si só tinha que ser feita. Se você não fizesse isso, outro ia fazer. Não era pré-determinada. Existe aqueles grupos muçulmanos extremos que acham, maktub eles falam, isso estava escrito e tinha que acontecer. Não é que uma coisa obrigatoriamente tinha que acontecer de maneira inexorável. De qualquer maneira isso tinha que acontecer. Mas Kadosh Baruch Hu tinha alguns roteiros que ele aceitava que ia acontecer. Tem roteiros que são tolerantes pela visão divina. Tem roteiros que não. Um roteiro que não é aceitável, que, por exemplo, toda a geração do dilúvio fosse sobreviver. Deus chegou à conclusão, não é aceitável para mim um roteiro que eles vão continuar sobre a Terra.
esse roteiro é inaceitável para mim. Agora, coisas erradas que eu fiz durante a vida, Deus chegou a tolerar, porque para elas vai ter um conserto, e eu espero que você insufla elas com uma narrativa nova. Entra num dos caminhos de Deus. Num dos caminhos, e a coisa do final para o início vai aparecer Iguioni. Olha o desenvolvimento dele. Num filme a gente sempre vê isso. No filme o personagem principal é uma Dumuta, o Gibor, o herói, ele sempre passa uma metamorfose. Ele descobre uma coisa nova, ou ele é uma pessoa ruim, passa a ser boa. Quer dizer, toda a história boa tem uma metamorfose de uma coisa para outra. E a metamorfose é muito importante, essa narrativa. E Yosef aqui explicitamente fala, a narrativa é nova. Isso, eu acho que para a gente é uma lição muito grande, que você é livre de escolher a tua narrativa. E você pode começar uma vida nova, no bom sentido, sem falar isso de maneira ingênua ou puritana, falar, você pode começar uma vida nova. Você pode começar uma vida nova. Encarar, como você falou, o teu passado nos olhos, os fatos realmente aconteceram, mas dar um enfoque novo, uma narrativa nova. E entender o que foi feito. Foi válido, no final das contas, quer dizer, tinha que ser feito, foi aceito por Deus num dos caminhos, como você explicou. Caminhos, Foi aceito por Deus, e agora o importante é você mudar o disquete e começar a atuar de maneira positiva junto com Deus, e não tentar fazer as coisas contra Deus, que as coisas podem ir muito mais adiante de maneira mais correta. E uma narrativa nova para o nosso resfriado. Para o nosso resfriado, e também era importante para poder receber uma voz mais... Bezerra Hashem. Tá bom então para todo mundo, bom proveito então, Shabbat Shalom para todo mundo, que a gente só tenha boas conclusões e trabalhemos juntos sempre com Deus. Bezerra Hashem.